Olá, questão de ordem no ar e em Campinas, o Carnaval de Rua está de volta após 2 anos. 44 blocos vão desfilar durante este mês de fevereiro. Comunidades e coletivos vão mostrar o trabalho de um ano inteiro para trazer à população alegria e cultura. Já tivemos apresentações desde o último fim de semana, mas a folia continua até a noite de 21 de fevereiro, quando a festa do Rei Momo se encerra. E para falar sobre essa volta do Carnaval em Campinas, a gente recebe hoje no Questão de Ordem o vereador Paulo Búfalo. Estamos no aguardo do vereador Permínio Monteiro e também no nosso programa hoje conta com a participação do diretor de cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, Gabriel Rapazzi, e também com o componente do bloco Tomar na Banda, que existe há mais de 30 anos, o sambista Ido Luiz. Sejam todos bem-vindos. Aí eu vou começar, antes da gente falar especificamente do Carnaval de 2023, vamos fazer um reconto aqui, né? Nós tivemos aí aquele período de pandemia, tivemos várias discussões, inclusive quando o vereador Paulo Búfalo era o presidente da Comissão de Cultura, sobre a questão da volta ou não no Carnaval. Aí tínhamos uma expectativa daquele período da pandemia, se ia melhorar ou não, para que tivéssemos então a folia em 2022. Infelizmente os números da pandemia estavam altos aqui na cidade, então aí foi mantida a decisão de não termos o Carnaval de Rua no ano passado e agora sim, conseguimos, vamos voltar e vamos falar dessa expectativa. Gabriel, seja bem-vindo, conta pra gente aí como foi organizar depois desse período que nós tivemos aí a parada dessa folia devido à Covid-19. Boa tarde, Mirna, vereador Paulo Búfalo, Ido Luiz. A gente estava já com uma expectativa muito grande o ano passado, infelizmente não foi possível realizar o Carnaval, mas agora em 2022, no final do ano, a gente abriu um edital para mapear a intenção dos blocos. Então a gente teve aí uma inscrição recorde, teve cerca de 50% de aumento em relação ao último Carnaval, que foi 2020. Então você disse aí, cerca de 40 se inscreveram, mas como a gente tem alguns que saem mais de uma vez, a gente vai ter esse ano cerca de 60 desfiles de blocos na cidade. Então é um número alto, mostra a vitalidade dessa tradição, dessa cultura efervescente que a gente tem na cidade. Vai ser um grande desafio para a gente que está trabalhando atrás do pano, né? Atrás do palco, mas vai ser muito legal, a cidade estar efervescendo todo esse período. Tá certo, então, e agora então a gente vai conversar com o Ido, que é do Tomar na Banda. Ido, seja bem-vindo, conta pra muito gente obrigado. Como vocês têm observado, como foi esse período de pandemia para pensar nesse carnaval e como, inclusive, a gente já tem até uma mudança. Tomar na Banda tradicionalmente sempre fazia, né, a sua festa ali no entorno do centro de convivência. A gente tem uma mudança de lugar. Qual é a expectativa de vocês e como foi preparar tudo isso? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né, presentes, vereador Paulo Búfalo, meu amigo Gabriel e a todos vocês. A preparação sempre é complicado, né? Porque o Tomar na Banda é um bloco que ele é tradicional na cidade, é o pioneiro, né, nesse módulo de desfile, né, de sair para a rua e a gente tem duas bandas, na verdade. O Tomar na Banda são dois eventos que se completam, né? Que é a banda do percurso, que a gente fica no palco, né? A gente faz aquele esquenta com o povo que está chegando. Aí tem a banda que faz o percurso, que são 25 músicos, que eles fazem um trajeto, né? Saía do centro de convivência. Saía não. Esse ano vai ser, espero que no próximo, né? Com a reforma lá do teatro, do centro de convivência, a gente possa retornar lá, porque lá é a nossa casa e o povo já está acostumado com isso aí. Mas a gente entende as reformas aí são necessárias e agora vai ser lá no Largo do Rosário. O trajeto vai mudar
a posição da saída, mas vai cumprir o mesmo trajeto, só vai ser sair em outro local, né? Espera que seja um local legal. É um local tradicional, que já teve vários eventos lá, acho que não vai ter problema nenhum. Inclusive, quando tinha desfile de escola de samba, o palanque era ali, né? Sim. Que era uma coisa muito tradicional. Então, eu espero que seja legal. Como você perguntou da pandemia, foi um lance assim também para se pensar, né, nas possibilidades de ser um carnaval mais... O Tomar na Banda sempre foi um carnaval mais família, né? A gente agrega sempre pessoas de crianças, como até pessoas idosas, de idade avançada, né? Então a gente estamos nos preparando faz tempo e espero que seja uma festa como sempre foi, maravilhosa. Tá certo. Então, e agora a gente vai falar com o vereador Paulo Búfalo, ele que já presidiu a Comissão de Cultura aqui na casa, trouxe, inclusive, nesse período de pandemia, essa discussão do papel dos blocos, do papel da prefeitura, de todo o movimento aí do carnaval, com várias discussões aqui no Legislativo, e é ele quem conversa com a gente agora. Búfalo, agora a gente tem essa expectativa da volta do carnaval, né? A gente já teve algumas apresentações. Queria que você falasse um pouquinho do papel da comissão naquele período e hoje, como você recebe aí essa volta de toda essa folia em Campinas. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Mirna. Boa tarde, Gabriel, Ido, e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. De fato, a comissão, naquele período da pandemia, buscou criar o espaço de escuta, né, porque havia uma expectativa dos blocos, havia uma expectativa do Conselho Municipal de Política Cultural e abrimos então espaços de diálogo com a Secretaria. Lamentavelmente, ano passado não tivemos condições para que o carnaval saísse novamente para as ruas, dando esse espaço dessa festa popular tão importante para o país, né, para a cidade. E esse ano a gente tem uma expectativa interessante. O Gabriel já passou aqui números, né, de presença de blocos nas ruas. As próprias escolas de samba, elas têm se mobilizado no sentido de retomar um pouco aquele trabalho que elas têm importante nas comunidades. E eu destacaria duas questões relevantes para esse ano, né, Mirna, que foi o fato de, nesse processo de retomada, coincidir com a entrada em vigor das emendas impositivas da Câmara de Campinas. Então, vários parlamentares, né, atendendo um apelo, inclusive, dos blocos, fizeram destinação de recursos. É evidente que é para a Secretaria de Cultura, de forma que ela vai administrar a estrutura, a estrutura e o amparo para que esses blocos saiam com qualidade para as ruas. Isso é relevante. Sim. Que a Câmara está atenta a isso. Nós mesmo destinamos uma verba importante para isso. E a segunda questão que sempre surge, e que aqui eu quero combater, inclusive, essa ideia de que vai gastar dinheiro, vai colocar recurso no carnaval, quando a cidade precisa de tantas outras demandas, está sofrendo com problemas de enchentes, muitas árvores caindo, enfim. Queria dizer o seguinte, não há contradição. Essa festa popular, primeiro, que ela mantém viva uma tradição, e a cidade de Campinas tem tradição do carnaval. Segundo, que leva a manifestação popular para a rua, leva a festa, mobiliza as pessoas, traz felicidade para as pessoas, e isso nos ajuda a mobilizar as pessoas para pensar as outras políticas públicas. Por isso é tão importante que a gente valorize a festa popular e que a gente volte a ter esse carnaval presencial. Eu mesmo, evidente, não vou dar conta de 60. Como o Ido falou, eu sou dos velhinhos que frequentam
O bloco, né? Então, eu vou em alguns blocos, gosto muito aqui na cidade, né? E convido a todos que estiverem por aqui a também estarem nesses blocos por toda a cidade. E a partir de agora, a gente conta também com a participação do vereador Permínio Monteiro. Vereador, seja bem-vindo. E eu já quero falar com o senhor, porque, olha, lá, inclusive o bairro onde o vereador mora, já teve folia no último fim de semana, reuniu muita gente, já foi uma boa experiência. Fala para nós dessa expectativa a partir daquele movimento, agora para o Carnaval, que a gente tem ainda outros finais de semana até o dia 21 de fevereiro. Obrigado, Mirna. Queria iniciar a minha fala cumprimentando meu nobre colega, o vereador Paulo Búfalo, que, como você disse, né, presidiu a Cultura, e eu também estive lá atrás, no primeiro mandato, também presidindo a Comissão de Cultura, que é muito importante ter cultura na cidade. Então a gente apoia esses eventos e essas atividades culturais. No mesmo sentido, cumprimentar o Idão. Então, eu conheço ele a longa data. Há mais de 30 anos. Eu lembro quando ele morava ali no Norte, né? Mora lá ainda? Garcia mora lá ainda? Eu moro. Garcia. Cumprimentar o Gabriel e representando a secretária Alexandra Caprioli. E dizer, menina, que assim, é muito gratificante, né? A gente prestigiar e também apoiar em todo sentido essas atividades culturais, principalmente agora na época do Carnaval. Tivemos um evento, né, que é o Bloco do Vô Jajá, que foi um pré-carnaval ali naquela região. O Bloco do Vô Jajá existe desde 2018, onde foi um encontro de amigos ali do Parque Prado e acabou se estendendo pela região, e hoje é uma realidade. Houve a pandemia, ficou parado esse tempo, e agora retomando as atividades, com o apoio da Secretaria de Cultura, a Prefeitura de uma maneira geral, e os voluntários que participaram. Foi uma festa bonita no sábado, né, Gabriel? O Gabriel esteve lá, e aproximadamente quase 5 mil pessoas passou por ali, onde começou ao meio-dia e foi até às 18 horas. Graças a Deus, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de ocorrência. Né? Os comentários que estavam querendo denigrir a festa, querendo atrapalhar, mas como diz o Paulo Búfalo, né? Os fake news da vida, né, Paulo? Então que não quer ajudar, mas quer atrapalhar. Mas graças a Deus a Polícia Militar esteve presente. Quero agradecer aqui a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da INDEC, todos os envolvidos, que fez com que acontecesse de fato uma festa maravilhosa pós-pandemia, com muita alegria, todas as famílias presentes, pai, mãe, criança. Então foi uma coisa diferenciada. E falando mais uma vez aqui para os fofoqueiros de plantão, né, que não teve nenhuma ocorrência, não teve nenhum furto de celular, de corrente, não aconteceu nada, exatamente nada. Infelizmente não tem como agradar todo mundo, mas é a maior festa popular do Brasil, todo mundo ali que pôde ir participou. Eu acho que faltou um pouco de divulgação, mas acredito que no próximo ano, como o Paulo Búfalo falou, é uma prerrogativa que cabe aos vereadores agora, essa emenda parlamentar, que vai ajudar muito, e a gente tem que fazer o nosso papel como vereador e ajudar sim os blocos que tenham esse tipo de atividade e encaminhe as emendas aí através da Secretaria de Cultura para que possa ajudar de alguma forma. Então eu tenho certeza que o ano que vem será mais uma festa maravilhosa. Graças a Deus não aconteceu nada. E vamos continuar lutando aí, incentivando essas atividades culturais na nossa cidade. Não só naquela região, mas como toda a cidade de Campinas. Gabriel, o vereador, inclusive, os vereadores mencionaram as emendas impositivas, mas fora isso, a gente sabe que existe uma questão orçamentária. Quanto hoje Campinas destina para essa questão específica do Carnaval? Né? Como funciona isso na Secretaria de Cultura, para quem está em casa entender também? Muito bem, a gente não tem os custos totalmente fechados ainda, porque algumas coisas ainda passam por ajustes, mas a gente teve emenda impositiva de autoria para o Carnaval especificamente, da autoria do vereador Paulo Búfalo, da vereadora Guida, do vereador Gustavo Peta e também do Rossini. Sim. Então todas essas emendas foram muito úteis para a gente conseguir colocar a infraestrutura de apoio, né? Basicamente banheiro químico, gradil onde precisa, em alguns lugares precisa de alguma tenda de apoio.
esse recurso foi fundamental. Ele não cobre todos os custos do carnaval, mas a secretaria então conseguiu complementar com orçamento próprio. A gente ainda não tem o valor, né? Mas esse apoio da Câmara Municipal foi fundamental para que a gente conseguisse com tranquilidade dar conta das necessidades. Quando a gente fala nesse orçamento, as agremiações, elas têm um valor destinado a elas para o apoio do trabalho e tudo mais? Não, a gente não fez nenhum tipo de repasse prévio, porque esse modelo, para a gente conseguir efetivar, ele tem algumas dificuldades na legislação. Correto. Então, o que a gente optou foi dar apoio com estrutura, e em alguns casos específicos, com bandas que existem há mais de 10 anos, bandas que têm grupos que têm muito tempo, com recurso que veio destinado especificamente para o apoio aos músicos, a gente conseguiu apoiar com cachê. Mas foram para casos específicos que vieram recursos de emenda impositiva. Agora, essa forma de apoio, a gente teve assim, que construir com o carro andando, né, com a situação se desenvolvendo. Com o edital de mapeamento desse ano, a gente conseguiu ter uma ideia da dinâmica pós-pandemia e que essa dinâmica permite a gente construir regras para o ano que vem. Então, a gente tem por obrigação que debater essas propostas de regras com o Conselho Municipal de Política Cultural e, lógico, trazer aqui para a Câmara, que é a casa onde a gente faz leis e onde a gente... é a casa do debate com a população. A gente tem que dar espaço, porque eu acho que a Câmara tem feito esse papel, né, ao longo do tempo. É um lugar fundamental para a gente debater e a gente vai poder, ao longo do ano, debater regras prévias para o Carnaval de 2024, baseado na experiência desse ano. Nós tivemos, então, novos blocos em relação ao último Carnaval de 2020. Exatamente. A gente, em relação a 2020, a gente subiu de cerca de 40 desfiles em 2020 para cerca de 60, ou seja, um aumento de 50%. É muito relevante e eu acho que é interessante a gente entender o perfil desses blocos e começar a tratar por perfil, qual o grau de incomodidade, sobre a relevância cultural de cada um dos perfis, porque eu acho que o reconhecimento dessa realidade, né, a análise, permite que a gente entenda o que é bom para a cidade, para a dinâmica cultural da cidade, a gente incentivar e quais aqueles que a gente precisa entender que a gente tem que limitar, porque há de fato no Carnaval algum grau de incomodidade de vizinhança. Sim. Então a gente fazendo um debate amplo e transparente do qual que é o tipo que é legal, que desenvolve alegria e tem pouco impacto, e qual é o tipo que o impacto é maior do que a relevância cultural. Eu acho que é possível a gente fazer um debate nesses termos e que nos ajude a pactuar uma regra para o Carnaval de 2024. Sim, quando a gente pensa, inclusive, nesse equilíbrio, né? O que a gente percebe quando olha na programação, que inclusive está disponível já no site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br, a gente percebe que as apresentações estão cada vez mais descentralizadas. Esse é o motivo, procurar esse equilíbrio para que a comunidade, claro, ela não está impedida de sair de uma região e ir para outra, mas que ela tenha a oportunidade, por exemplo, de prestigiar uma agremiação ali no seu bairro, no seu distrito. Exatamente. Eu acho que você tocou no ponto correto, né? O ponto central da questão, que é a gente dar opções de lazer em cada comunidade. Quando a gente tem poucas opções e concentrada num determinado território, a gente tem uma necessidade de deslocamento da população e aquele território que vai receber uma população extra, ele tem uma determinada capacidade de receber pessoas, né? De quantidade de pessoas. Então, se a gente tem uma população muito acima do que é a população daquele determinado território, a gente pode ter situação de desconforto, de insegurança e também toda a dificuldade que é o deslocamento no momento de lazer, né? A gente tem que evitar que as pessoas usam bebida alcoólica e dirijam. A gente tem que, quando pensar em grandes deslocamentos, ter que colocar ônibus em horário alternativo. Então, nesse ano aqui a gente já percebeu. A gente teve nesse final de semana, por exemplo, no Padre Anchieta, no Costa e Silva, no Taquaral, no Nova Europa, e tinha também um no Vida Nova que de última hora teve que ser cancelado pelos organizadores. Mas a gente já percebeu que tem uma dinâmica de espalhamento, que é muito positivo. Tenho certeza que os vereadores que têm sua ramificação em todo o território de Campinas
vão contribuir muito para que a gente dê continuidade nesse movimento, né, que é algo muito positivo, e a gente então diminuir o estresse urbano que a gente tem no centro, em Barão Geraldo, em alguma medida, antigamente tinha em Sousas e Joaquim, mas eu acredito que esse ano não vai ter esse problema. Vereador Búfalo, o senhor inclusive na sua fala ponderou sobre essa questão de que muita gente fala, olha, para que vai investir em carnaval sendo que tem outras questões? A gente inclusive lá atrás já teve muito movimento a favor, contra. Como que o senhor avalia hoje, nesse ponto de vista, essa descentralização, ela justamente ajuda a, digamos que, derrubar, por exemplo, falas como esta? Então, Mirna, eu acho que relevante, né, é que nesse momento aqui, esse edital de mapeamento, ele dá conta, assim, de, além de vislumbrar o olhar para a cidade, também o impacto de uma questão de política cultural, de perspectiva de política de Estado, assim, porque olhando, por exemplo, o trabalho do Tomar na Banda, que já tem muitos anos. Então, os novos blocos, eles não vêm só pela vontade, que nem é importante juntar os amigos, mas eles vêm e se organizam pela experiência de blocos históricos, assim, que têm uma tradição, ou que retomaram, como nós temos alguns, né? Ou que ficaram, se mantiveram. E, às vezes, em situações extremamente difíceis, assim, se mantiveram. Isso é importante por quê? Porque a política cultural de Estado, que independe de governo, quer dizer, entrou um governo A ou B, que pensa assim o assado, importante ter a política estruturada. E isso demanda pesquisa, continuidade, estrutura. E essa pesquisa nós vamos perceber agora. Percebe no samba enredo, na forma de se organizar da comunidade, aquilo que ela vai expressar na rua. Essa questão da continuidade também é um aprendizado aí, que está o aprendizado dos antigos blocos, que traz a questão da ancestralidade, da importância do carnaval, mas traz também essa questão dos temas que ao longo da história, seja um tema, uma sátira ou coisa desse tipo, né? Na política ou na religião, ou trazendo as marchinhas, enfim, mas cumpre esse papel. Então, acho que esse momento a gente vive isso aqui na cidade de Campinas, nessa retomada. É lógico que não é privilégio só nosso aqui, né? Nós estamos vendo isso em outras grandes cidades, que perceberam a importância, assim, dessa manifestação popular ocorrendo na comunidade. A gente melhora. O vereador Permínio já tocou nisso. Melhora as questões de convivência, de solidariedade entre as pessoas, né? E naturalmente a questão de segurança, embora acho que a gente vá debater, inclusive, essa questão da orientação da coisa da segurança pública mesmo, mas a presença de pessoas nas ruas, nas praças, enfim, melhora a segurança como um todo também. Sim, Ido, a gente está falando aqui da questão dos blocos, mas na programação a gente também tem as escolas e outras agremiações. Como você, que é um sambista aqui de Campinas, que tem toda uma trajetória, que conhece a fundo todo esse movimento, analisa a situação de Campinas hoje, o carnaval atual de Campinas e essa proposta de descentralização? Eu acho excelente a proposta. E assim, você perguntou de verba também. Eu acho o seguinte, fazer carnaval não é uma coisa fácil, é um evento, você põe um evento na rua, você gasta dinheiro, tudo. Mas eu acho que assim, a política do carnaval, que nem os vereadores e o Gabriel estão comentando, realmente ela tem que ser pensada porque, além de tudo, existe, eu sinto isso aí, que existe a iniciativa, algumas empresas querendo investir em carnaval, você entendeu? Sim. Eu acho que a verba também não precisa ser só
pública. Ela tem essa capacidade. Só que quem tem que abrir essas portas para a gente é a cultura. Porque Hoje a legislação teria não permite, uma Gabriel? credibilidade melhor. Permite. Permite? Permite sim. Tá. Então, a gente já teve exemplo por exemplo, quando tinha o City Banda, tinha uma grande rede de TV e companhia de cerveja, né? Sim. Aí a gente tem agora, nesse ano, vários blocos. O próprio Vojajá tinha ali uma lista enorme de patrocinadores, né? Então, aí que eu falo para você. Mas aí por é exemplo, o bloco que tem que ir atrás. Não, eu penso que a prefeitura, se me permite falar, eu acho que uma política quase igual essa foi a política do Dr. Hélio. Que quando teve o carnaval, que ele trouxe, fez aquela estrutura, tinha lá no túnel, as né? empresas, Quem é mais tinha, antigo aqui em Campinas tinha os lembra. patrocinadores que patrocinavam, você entendeu? Então, não, uma coisa é eu ir bater na porta de uma empresa e outra coisa é a prefeitura, eles têm credibilidade. Ó, nós temos um carnaval, são 68 blocos, você entendeu? Sim. Então, e outra coisa que eu achei, isso aí muito tempo, quando as escolas de samba desciam também, eu fui presidente da BIC, que é a Associação das Bandas de Rua, nos últimos tempos da BIC, e numa dessas, porque quando a gente recebia a verba para os blocos, nós não tínhamos noção nenhuma do que é prestar uma conta com dinheiro público. Sim. Então, eu acho que isso aí seria muito interessante vocês orientarem. Hoje eu sei, né? As duras penas. As duras penas. Mas eu sei. Mas antigamente eu não sabia. Então, eu acho que é interessante, antes de dar o dinheiro, orientar. Né? Nem que for fazer um cursinho, né? Rápido, porque isso aí é interessante. Uma vez eu vi uma pessoa, não vou citar nome, prestando conta. Eu estava na fila esperando eu prestar conta. E ela estava lá. E ela não sabia que, por exemplo, você gastou uma agulha, você tem que prestar conta da... Quanto você pagou, você fez. Foi R$1, tem que prestar conta. Você entendeu? É dinheiro público. Então, eu acho que isso aí também é uma coisa que interessa saber. Porque a gente, o que eu apanhei, né, eu ficava o ano inteiro prestando a conta. É verdade, não é mentira não. Foi um pouco a experiência que viveram os primeiros pontos de cultura. Sim. Eu me lembro, não só aqui, no Brasil inteiro, né? E depois teve um aprendizado ali que eu acho que a gente pode compartilhar, inclusive, tanto de regulamentação como de e às vezes preparação, né? Isso. E às vezes o carnaval antes, as escolas de samba, além da verba da prefeitura, existia o livro de ouro, né? Que o povo pegava, punha debaixo do braço e saía, né? Arrecadando no comércio local e tal. Sim. Então, só que naquela época ninguém prestava conta, era uma outra situação. E hoje não, hoje pode ser legal, pode ter verba assim, pode vir de fora. Questão de transparência. Isso, hoje é uma... entendeu? Acho que poderia pensar nisso aí, incluir no repertório de vocês. Mas já está passando uma demanda, né, Gabriel? Vereador Permínio, vereador Búfalo, inclusive, quando ele disse dessa questão da importância da cultura, ele salientou que quando as pessoas falam de, olha, vai ter carnaval e vai gastar dinheiro para isso, mas muitos não levam em consideração que essa grande festa também tem toda uma movimentação, além de cultural, uma movimentação, digamos que emocional, de autoestima da população e tudo mais, para encarar os outros problemas da nossa cidade e da sociedade como um todo. Qual é a sua visão sobre isso? Na realidade, ela engloba muitas coisas, né? Não só a questão da atividade cultural, pelo fato de ser um dia atípico, mas é um momento de alegria. Volto a dizer, a gente saiu de uma pandemia de 2 anos, muitas pessoas se foram, muitas ficaram trancadas durante um bom tempo e a gente está retomando a normalidade da vida. Porém, dentro desse contexto aí, o que eu vejo? As pessoas estão indo para a rua, aos poucos, mas está indo. Tivemos recentemente aí uma tragédia onde fechou todos os parques. E, por coincidência, né, nesse final de semana que aconteceu o pré-carnaval do Bloco do Vojajá lá no Parque Prado do Nova Europa,
os parques estavam todos fechados. Então, os pais, as famílias que iam para os parques acabaram indo no carnaval. E ali é um momento de alegria. Mas se você começar a fazer uma leitura lá atrás, vamos aqui citar, que nem o Idão falou, patrocinadores, além da prefeitura. Lá tem essa facilidade, porque o pessoal já está bem mais envolvido. Foi com o comércio local mesmo, O comércio local ajudou muito, vários comércios. E o próprio Shopping Prado, ele disponibilizou lá um local para que fosse vendido o abadá, vendeu vários abadá, arrumou vários parceiros para que trabalhasse no dia ali, tudo autorizado pela Prefeitura, CETEC, Secretaria de Cultura, tudo dentro da legalidade, nada de errado. Então, movimentou o comércio. E, além disso, vale dizer que o nosso carnaval aqui no Brasil, na época de carnaval e verão, ele traz mais de 700 mil turistas para o país, não de fora. Mas os que daqui frequentam, viajam para cá, viajam para lá. Então, a gente falando de uma forma regional, como o vereador disse e o Idão disse, aquece a economia local também. Ela é regionalizada, mas ela também vão gastar, vão tomar cerveja, vão comprar água, vão comprar um refrigerante, vão comprar um pastel, um cachorro quente, tudo ali que está englobado naquela festa. Então aquece sim a economia, tem o apoio dos comerciantes e envolve muitas coisas. Aí entra o Gabriel, nesse modelo, inclusive, nesse exemplo que o vereador dá, hoje, qual é então a função e qual é a estrutura? A gente pensa em segurança. No caso, por exemplo, dos ambulantes que passam a vender ali naquela região, eles precisam estar cadastrados ou não é necessário? Como que é toda essa estrutura e o funcionamento para garantir a folia, a segurança, TX, por exemplo, banheiros químicos, também atender a população através da alimentação? O comércio que já está instalado pode abrir em horário especial nesse período? Como é isso? Pois é, são muitas questões colocadas, né? Então, no caso do ambulante, ele tem que estar cadastrado na CETEC. Então, pode ser o ambulante que já tem lá o dia a dia dele, ou ele vai procurar a CETEC para entender as regras especiais do carnaval. Ele faz um cadastro só para o carnaval ou não? A CETEC tem a possibilidade do cadastro temporário ou o cadastro por todo o período. Tá para sair um decreto por essa semana para colocar algumas regras especiais para o carnaval. Dentre elas, uma que a gente discutiu internamente, pediu para que fosse colocada, que é a proibição de vidro, porque a gente tem uma questão muito séria em todos os eventos, né? Não só de carnaval, mas mesmo numa manifestação social, num show de rock ou num evento de esporte, o vidro é um grande problema. As pessoas compram vidro e deixam ali na beira da calçada e uma pessoa pode pisar ali de sandália e pode ter um acidente sério. Sim. Além disso, em alguns casos também, no caso de conflito, pode o vidro ser um objeto para ser arremessado. Então a gente pediu essa regra especial para o carnaval. Com isso a gente vai ter uma situação de segurança melhor. Os camelôs todos, né, os ambulantes, eles vão ter que se cadastrar e também vão seguir a regra do vidro, a regra do horário, de acordo com o alvará do evento, porque a gente entende que se um evento termina às 3 da madrugada, é importante que a gente não tenha venda de álcool após o evento, porque o grupo lá cultural respeitou o horário, termina, vai embora. Se a gente tem a permanência da venda da bebida alcoólica, o evento não deixa de existir. E aí, aqui aparece, a pessoa abre o porta-mala com o pancadão, e aquilo lá extrapola volume, extrapola horário. E aí é o nome do evento que sai na mídia como tal bloco ficou até tal horário. Tal bloco é muito ruim, mas o bloco é respeitador, o bloco cumpre combinado. Então a gente percebe no planejamento com polícia, guarda municipal, ENDEC, que a gente tem que ir construindo regras que a gente possa inclusive mudar de ano para ano, porque a gente tem que entender a dinâmica de como as coisas acontecem e ir cercando, né? Então, sim, essa do vidro é uma coisa que a gente já tem claro. A gente estabeleceu esse ano, que é novidade, não havia antes, a questão do horário de venda. E aí a gente consegue fazer o planejamento de todas as questões que estão envolvidas, né? Então, por exemplo, quando vai terminar às 3 da madrugada em Barão Geraldo, a gente negociou com a ENDEC para que tenha ônibus a partir desse horário para as pessoas poderem deixar Barão Geraldo.
Então a gente tem que, caso a caso, né, dentro dos 60, entendendo caso a caso e ir construindo regra, entendendo o limite de mão de obra de cada órgão, né? Porque a Guarda Municipal tem que convocar, pagar hora extra, então a gente tem que garantir que o evento termine. Se ele está programado para terminar, ele não pode falar, tá legal, vamos continuar, ou permitir que todo mundo continue na rua, 1.000, 2.000 pessoas após o bloco, pode se tornar um problema. Sim. E uma multidão desse tipo, né, você tem que manter guarda municipal, isso envolve hora extra. Então a gente tem no planejamento essa preocupação e no dia de cada bloco, a gente, Secretaria de Cultura, atua junto com os demais órgãos para que a gente garanta que com diálogo, com gentileza, que a gente consiga ir desfazendo a multidão, né, criando condições de dispersão amigável. Sim, o Ido lembrou bem, inclusive quem é morador, que há mais tempo, quem nasceu em Campinas, nós já tivemos, assim, vou falar um pouquinho do carnaval tradicional. Antigamente, Avenida Francisco Glicério, tivemos depois a questão do carnaval ir para o túnel, na época, né, que é a mais recente, que é um carnaval bem lembrado, só que também na época a gente tinha problema em relação ao Hospital Mário Gatti, em relação à população da Vila Industrial, né, que é uma população um pouco mais conservadora, um pouco mais idosa, queria dormir cedo. Depois a gente teve a volta para Glicério, e depois, enfim, agora as escolas de samba também participam desse movimento descentralizado. Existe, de alguma forma, a ideia da prefeitura de diferenciar o desfile dos blocos com o das escolas, trazendo de volta o desfile tradicional? Olha, este ano a gente não teve pedido de nenhuma das escolas para tentar fazer algo parecido. E quando a gente olha a dinâmica atual das escolas, a gente vê que boa parte dessa tradição já não está tão presente. Eu acho que a gente, até de um ponto de vista antropológico, cabe a gente entender mais, né? Me parece que esse modelo de comunidades que ficavam ensaiando o ano inteiro, que costuravam fantasia, que o mestre-sala e porta-bandeira era o centro, ele com o tempo me parece que essa tradição foi se perdendo nos bairros, nas comunidades. Então a gente tem, nesse final de semana, a gente tem a Leões da Vila Padre Anchieta, né? Sim. E a Estrela d'Alva, que é a mais antiga, fizeram nesse último final de semana seus encontros na comunidade. E foram festas maravilhosas, muito prestigiadas pelas suas comunidades, e tinha samba de roda e gente da comunidade se apresentando, foi muito bonito. Mas a gente já não vê nem da parte das escolas e nem uma vontade do público em geral de participar daquele modelo antigo, que você, né, se você não era da escola, e você sentava ali numa arquibancada e passava a noite olhando, né? Sim. E hoje parece que as pessoas querem estar dançando junto. E não sei, não é meu papel fazer um juízo, qual que é melhor, qual que é pior, mas me parece que as pessoas hoje preferem o modelo bloquinho, né? Você tem razão. Não, embora eles estiveram presentes em algumas atividades, inclusive da Comissão de Cultura, e estão conversando também para pensar essa retomada. Esse ano falaram dessa questão descentralizada e estão refletindo a respeito. Essa é uma questão importante, né? Nessa definição de regras, enfim, haver essa escuta, haver a possibilidade dos blocos, das agremiações, escolas de samba falarem também, porque a gente percebe também que muitas das escolas, a juventude também está assumindo a direção, né, de muitas dessas escolas com novas propostas também, né? A gente percebe bastante isso quando a gente vai até essas escolas ou até em alguns blocos carnavalescos. Vereadores, Gabriel, Ido, olha, além do Ido, a gente tem aqui, eu falei agora da nova geração, nós estamos aqui no estúdio com o Pedro Chagas, que ele também é do Tomar na Banda. Ele é o filho da Maria Esther Januário, que é a atual presidente do bloco. E daqui a pouco vai falar, inclusive, dessa questão da juventude, de estar aí trocando experiências com o pessoal da velha guarda e que, aos poucos, também toma conta do Carnaval de Campinas. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com questão de ordem. Lembrando que você que nos assiste
pode, a partir de agora, enviar pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas os seus questionamentos aqui para os nossos entrevistados. Anota aí o número, 19 97 829 3776, ou então, olha, tá aparecendo o QR Code aí na sua tela. Você pode direcionar o seu celular para o QR Code, você já vai cair no WhatsApp da TV Câmara Campinas. Manda sua pergunta para a gente volta já já. De volta com Questão de Ordem, que hoje fala sobre o Carnaval de 2023. Como vai ser em Campinas? Você já deu uma olhada na programação? Os nossos convidados são Gabriel Rapaz, que é diretor de cultura aqui da Prefeitura Municipal de Campinas. Neste bloco, a gente passa a contar com Pedro Chagas, que é membro do Bloco Tomar na Banda. Também falamos com o vereador Paulo Búfalo e com o vereador Permínio Monteiro. Eu já vou abrir, antes de falar da programação, com o Pedro. Pedro estava acompanhando aqui, viu, que a gente estava conversando, então ele está super sabendo de tudo. Pedro, como é para você essa nova geração tá aí num bloco tão tradicional de mais de 30 anos? Conta para nós como tem sido. Boa tarde aí para todo mundo. Então, eu acho que é muito legal essa participação de uma juventude que tem chego agora no Carnaval, né? Não chegaram agora, eles estão em crescimento. Cresceram com os pais na folia, né? Eu tô vendo um crescimento de jovens indo para o Tomar na Banda, assim, desde 2015, 16, 17, tá crescendo bastante. Eu acho bem legal a participação deles, porque a gente consegue ver que vai ter uma continuidade, né? Então, e o público vai mudando, o público vai crescendo com a gente. E eles estão participando de uma forma bem legal. Eu acho que é importante ter essa juventude. E eu acho que é isso. E o que vocês esperam aí agora para 2023? Então, 2023 a gente está bem animado, porque 2 anos sem carnaval, né? Então eu acho que é assim, a festa mais aguardada desse ano. Eu acho que a expectativa está bem alta para todo mundo, não só para mim que estou organizando, mas para todo mundo que quer participar. Eu vejo isso bastante nas redes sociais, a galera falando aí. E é isso, eu acho que vai todo mundo chegar junto e vai ser um carnaval muito bom. Legal. Um retorno muito grande, né? Sim. Búfalo, apesar de já ter sido há alguns anos anunciado, após aí aquele momento em que a City Banda teve aquele seu último ano ali na Arautos da Paz, esse ano muita gente se surpreendeu, né? Não lembrava mais que a City Banda não ia mais fazer nenhum tipo de apresentação. Como que você vê essa questão dessa decisão de uma importante agremiação aqui da cidade de dizer, olha, nós não vamos mais participar? Muita gente até falou, poxa, não vai ter City Banda, eu estava esperando. Como que é isso para você, que tem toda essa história com o carnaval, com a cultura da cidade? Então, Mirna, eu não acompanhei muito bem as decisões ali que envolveram chegar até essa conclusão, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, mesmo que eles dizendo vão parar, né? Não vão mais sair, colocar o bloco na rua, eles deixaram um legado para a cidade de Campinas. Eu acho que há outros grupos, alas que saíam dentro do City Banda, que devem ocupar outros espaços, né? E como já foi dito aqui, importante que tenha essa questão da juventude, garantindo um protagonismo, né? essa renovação, e novos blocos também, né? Que esses novos blocos eles possam sobreviver, né? Sim. Eu acho que alguns... tem bloco, por exemplo, né, que que é assim... tem aqui dialoga um pouco com os setores aqui da própria Câmara Municipal, porque a turma, vários já trabalharam ou trabalham aqui, né? Que é o Nem Sangue Nem Areia. Sim. Ele, um bloco com uma longa história, ficou muitos anos sem ir para a rua,
e depois um grupo retomou esse processo, enfim, né, deu uma nova roupagem e tá ali o bloco na rua, né, já há alguns anos. Sim. Eu acho que é esse processo. O carnaval, eu acho que é esse processo, né? Nós vemos isso em outras situações. O importante é que tem esse espaço, é isso, né? Ó, inclusive o vereador falou do Nem Sangue Nem Areia, é um bloco tradicional ali da Vila Industrial. Nesse domingo, então, a gente tem, ó, a partir do meio-dia, saindo ali do trio elétrico da rua Francisco Teodoro, na altura do número 1000. É ali atrás, ali perto do Castro Mendes, naquela ruazinha ali, está na entrada da Estação Cultura. Inclusive, Gabriel está aqui, né, colocando essa informação. Então, também tem outros também, daqui a pouco a gente vai falar. Mas e esse legado da Citibanda, Gabriel? Fala pra gente. A Citibanda tem uma história importante, né? A Câmara Municipal até nomeou a praça lá como Largo da Citibanda. E é uma história muito alegre, de amigos brincando de fazer a folia. Por outro lado, também coloca pra gente um aprendizado sobre a organização do carnaval. Então, enquanto era uma banda pequena de amigos ali, era algo muito divertido. Quando cresceu muito, foi necessário, isso algum tempo atrás, levar para um espaço maior, porque o Cambuí não comportava aquele tamanho, então virou uma questão de muito impacto de vizinhança ali no Cambuí. E quando foi lá para Arautos da Paz, os organizadores falam, né, que quando ocorreu isso, perdeu um pouco da essência dele. Então, o que me parece, assim, que a gente aprende dessa história é que é muito legal quando é aquela coisa de amigos, pessoas que se conhecem, algo de pequeno e médio porte. Mas quando vira mega bloco, ele começa a virar um desafio para a organização, uma dor de cabeça para o pessoal que é da cultura ali, porque é o CPF de todo mundo que está ali, né? Sim. Quem organiza, quem apoia. E ele tem um impacto muito grande. Daí começa a ter... Uma vez teve caso de arrastão. Sim. No outro dia outro ano, teve caso de briga. No outro ano, teve uma pessoa que fez xixi em público. Isso foi marcando muito a imagem, a ideia do bloco ficou marcado pelo lado negativo, né? Sim. Então, o que eu vejo é isso. Se a gente puder ter muitos blocos pequenos e médios, é muito mais interessante do que ter mega bloco. Que aí entra naquela proposta que o vereador Permino, inclusive, mencionou lá no caso do Vô Jajá, que o próprio comércio, a própria comunidade daquele entorno fez com que a festa acontecesse, né, vereador? Exatamente. É um bloco carnavalesco que teve início no meio de família, né? Então eu queria pedir a sua permissão aqui, fazer um agradecimento especial ao fundador, né, do bloco do Vô Jajá, que é o Jairson, e a dona Lica, que é a esposa dele, onde tive o privilégio de ir lá comer a feijoada da dona Lica. São um casal que veio de Santos, né, e veio morar aqui na região do Parque Prado. Tem lá o seu filho Gabriel, a sua filha Luísa, onde começou em família esse bloco, pelo fato dele ter se tornado vô. Então virou o bloco do Vô Jajá. E tem o esposo da Luísa também, que é um fotógrafo internacional, que também ajudou a organizar isso. E na realidade, como vocês disseram, começou tudo com amigos. E aí eu entro nessa questão dos jovens, né? E é incrível, só tem ali de idade o Vô Jajá e a dona Lica, que é a esposa do Jairson. E o Gabriel é um jovem, um menino muito inteligente, tem formação acadêmica, a Luísa também, o fotógrafo, e vários amigos dele. Você precisa de ver a vontade, viu, Paulo Bufo? A iniciativa de querer dar certo, mas eles não sabiam o caminho, Gabriel. E aí ficavam preocupados, a gente não quer fazer nada que contrarie a questão da legalidade da prefeitura, para não... E você viu eles ligando, né, querendo, né, a gente vai conseguir esse documento, será que vai dar certo? Eu falei, vai, fica tranquilo, vamos fazer tudo em conjunto, e acaba aí dando certo. E voltando naquela questão, o comércio, é muito importante o comércio apoiar, até porque traz visibilidade para a região, né, se tudo der certo e não ter nenhum tipo de ocorrência. E tem a questão econômica e a união, né, de famílias, de moradores que desceram dos prédios. Ali tem uma região muito grande que é moradias vertical, né? Então eu acho que tem que ter um momento de lazer.
E foi muito gostoso ver a maioria das pessoas descendo com famílias dos prédios e participando de uma maneira geral. Então deixo aqui um agradecimento a todos os organizadores, principalmente aos jovens que tomaram essa iniciativa para que isso acontecesse. O senhor falou em comércio, Gabriel, inclusive a gente falou muito dos ambulantes e eu tinha feito a pergunta do comércio mesmo. Dou como exemplo, por exemplo, o Barão Geraldo. A gente tem aí alguns blocos que já tem a previsão aqui de ir até 3 horas da manhã. E a gente tem alguns comércios, né, bares, o seu alvará até 10, até... Nesse período, se eles pedirem para a CETEC, existe essa possibilidade de no dia da folia eles irem até mais tarde ou isso vai ser estudado? Eu fico aí, Mirna, numa saia justa, acho que esse é o papel de um bom jornalista, né? Mas é uma questão que todo mundo está perguntando a gente, né? A questão de alvará é tratado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Ok. Então, os estabelecimentos que trabalham na madrugada, eles têm que ter uma autorização especial e é lá com o urbanismo. Sim. Então, aqueles que têm autorização vão poder trabalhar no horário do alvará. E a gente sabe que lá é um lugar que tem muitos estabelecimentos, né? Então, a informação que eu tive da Secretaria de Planejamento e Urbanismo é que todo mundo que protocolou e que está com a documentação em ordem está com a resposta dada, não tem nenhum estabelecimento na fila de alvará. Legal. Então eles estão com a fila zerada e aí é importante que todo mundo que queira trabalhar respeite a legislação atual. Você, inclusive, mencionou, quando a gente vou mudar um pouquinho de assunto na questão da segurança, que existe todo um planejamento em relação à guarda municipal, que a corporação tem uma parte que é destacada que teria folga e não tem, e deve acontecer a mesma coisa na Polícia Militar. Como que está essa questão hoje, quando a Secretaria de Cultura senta com os órgãos de segurança pública para pensar nessa folia descentralizada e como atender a todas as regiões? A gente tem reuniões de planejamento, né, várias, com todas as forças de segurança, junto com o trânsito e transporte da INDEC, todos os órgãos envolvidos. Então eles receberam a programação com antecedência. A gente também faz aquele trabalho de diálogo com todos os blocos inscritos, porque a gente vê que às vezes tem 2 blocos muito parecidos e próximos, a gente tenta juntar. Tem alguns que propuseram também situações que não são factíveis de fechar grandes avenidas ou lugares que são circulação de ônibus, então a gente faz o contato para mudar. Então teve alguns que também desistiram no meio do caminho. A Avenida Santa Isabel vai estar livre. A avenida vai estar para carnaval. Mas a gente teve proposta no Taquaral de fechar a avenida, que é muito importante para o tráfego de várias regiões. Então não foi possível, mas é sempre com diálogo, a gente sempre tratou caso a caso, com conversa, entendendo a vontade do grupo e a possibilidade da cidade, e com isso a gente fez as pontes também com os órgãos públicos e a gente pôde, né, ir construindo. Foi um longo processo que a gente começou em janeiro, logo após o Réveillon, já envolvido nessa tarefa, e a gente ainda tem mais reunião pela frente. Então está todo mundo muito integrado, a gente conta com o apoio desses órgãos e que vai ser fundamental para a garantia da segurança de todo mundo. Sim, você inclusive falou da questão do transporte público. A gente teve também já em Barão Geraldo, em uma outra época, a questão do transporte público, inclusive que terminou a folia, o pessoal ficou por lá. A gente teve naquela época alguns problemas no comércio ali do centrinho e tudo mais. Você acredita que isso é uma questão superada? Eu acredito que sim. Isso foi em 2015, 2014, mas foi muito traumático, por isso que todo mundo lembra. A gente foi lamentável tudo que ocorreu ali, né? É uma perda para todo mundo, mas de lá para cá a gente teve algumas mudanças importantes, né? Primeiro, a gente tem mais blocos na cidade, o que cria outras opções de lazer, e também as próprias forças de segurança mudaram um pouco a abordagem de ter a entrada de Barão Geraldo com um blitz. Isso coloca um pouco mais de presença que garante uma preventiva, né? Uma moral preventiva de que ali é um lugar que está
sobre o olhar da segurança pública. Sim. Então a gente conversou para que eles tivessem as informações, tem todo aquele cuidado do bafômetro para evitar pessoas alcoolizadas. Até porque existe uma legislação de trânsito que fala que não pode dirigir sob efeito de álcool. Exatamente. Então a gente tem já muitos anos, né, quase 10 anos de lá para cá, em que a situação, o carnaval ocorreu sem aqueles problemas, né? Então a gente acredita que a gente vai ter mais opções de lazer, mais lugares para as pessoas irem, a gente não vai ter uma superpopulação em Barão Geraldo e a situação lá também controlada, com um horário um pouco mais reduzido, né? Não vai até às 6 da manhã mais, agora é até às 3. E também os próprios blocos não querem multidão, eles têm saído assim mais afastado, eles não vão mais para o centro de Barão Geraldo, eles querem fazer coisas de menor porte, porque é onde as pessoas conseguem dançar, se reconhecer, né? Então todo mundo imbuído aí desse esforço de ter uma situação tranquila, e tenho certeza que vai ser. Pedro, fala pra gente então dessa experiência, você que cresceu aí, né, com o carnaval, com o bloco, essa fala, inclusive, desse cuidado que os blocos estão tendo justamente porque a gente percebe que os blocos eles têm um grande potencial, claro, de, digamos que, opinião, né? De chegar, as pessoas, não, o pessoal do bloco falou pra gente ficar assim, para todo mundo curtir bem. Como que vocês conversam entre vocês para garantir, não digo garantir, mas pelo menos para influenciar dessa forma que as pessoas curtam o carnaval e que não haja e não ocorra o menos de problema possível? Então, o Tomar na Banda, a gente sempre prega que ele é um bloco familiar, não só familiar, é para todo mundo, é um bloco democrático, popular. Todo mundo tem o direito de ir, se divertir, mas também tem que se divertir mantendo o respeito por todo mundo, pelo próximo. A gente sempre pede para se beber não dirigir, para evitar confusões, porque é uma festa para todo mundo, né? E eu acho que nos últimos anos a galera tem respeitado isso, porque Tomar na Banda, por mais que cada ano que passa vem crescendo um pouco mais, isso é um pouco assustador pra gente, mas a gente gosta bastante. A gente não tem nenhum histórico de nenhuma confusão assim grande. E eu acho que é isso, a gente sempre pede pra galera manter o respeito e também ter consciência, né? Porque apesar de ser uma festa popular, uma festa que é aberta para todo mundo, a gente não pode ficar fazendo confusão em todo lugar. E o Tomar na Banda, esse ano, puxando o gancho da segurança, a gente vai ser no Largo do Rosário, também pela segurança por causa do centro de convivência que está em reforma. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que priorizar a segurança de todo mundo, porque é uma festa para todo mundo. Tomar na Banda, inclusive, se você entrar lá no campinas.sp.gov.br, tem vários banners logo na abertura do site da Prefeitura e tem o do Carnaval com a programação. Tomar na Banda, então, se eu estiver errado, você me corrige, hein, Pedro? Olha, sábado, dia 18 de fevereiro, das 2 da tarde às 8 da noite, lá no Largo do Rosário, vai fazer um trajeto Rua Conceição, passar pelo Centro de Convivência, descer a General Osório, Irmã Serafina, Tomás Alves, Barão de Jaguara e terminar no Largo do Rosário. É isso mesmo? É isso. Tá certo, então. Búfalo, quando a gente pensa aqui, vereador, nessa questão da descentralização e dessa retomada do carnaval, que tipo de papel, o senhor falou lá no início da emenda impositiva, o vereador Permílio também, a Câmara tem? Porque se a gente olhar lá no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o campinas.sp.leg.br, ela trouxe inúmeras discussões a respeito do carnaval aqui na cidade há muitos anos. Qual o papel do vereador nesse contexto? Bem, eu acho que um debate que estava sendo feito ainda no primeiro bloco, né, essa questão que diz respeito à transparência, à prestação das contas públicas, eu acho que isso é uma questão essencial assim do legislativo, né? O Idão ainda colocou aqui esse debate e que eu acho que nós precisamos ficar atentos, criar uma regulamentação para isso, a própria cobrar, inclusive, porque aí nesse caso é o executivo, de dar essa retaguarda de uma consultoria para essa prestação de contas, porque afinal de contas é dinheiro público
quem está executando tem que zelar e quem está ali acompanhando, né, é o gestor também tem que zelar por isso. Então essa é uma questão que nos envolve. A outra, nesse tema da segurança, por exemplo, né, quando as questões esgarçaram, como foi citado aqui 2014, 2015, nós tomamos a iniciativa de trazer esse debate à tona, jogando luz, fazendo as críticas, inclusive, para que nós pudéssemos ir acertando. Eu me lembro que nos anos que se seguiram, havia posicionamentos assim, olha, nós precisamos melhorar. E melhora a partir da organização, mas havia também setores, né, vinculados ao Ministério Público, por exemplo, não vai ter carnaval, hoje não pode, amanhã... Já querendo estabelecer uma regra, né, assim, uma regra muito dura com aquele processo. Aí vem os protestos, inclusive, né, de blocos, enfim. Eu acho que essa também é uma contribuição. E tem uma coisa, menina, que eu acho que nós precisamos observar, inclusive nesse processo todo, que diz respeito à cooperação, e é um aprendizado, a cooperação entre esses blocos. Porque eles trazem, por exemplo, questões das antigas escolas de samba. É verdade que eles não têm os barracões onde eles vão produzir, cooperativas e tal, mas existe uma atividade permanente do bloco. Quer dizer, o Tomar na Banda vai desfilar dia 18, dia 19 já estão começando a pensar o próximo Carnaval 2024. É isso. A gente percebeu, inclusive, que tivemos alguns movimentos dos blocos mais antigos para a escolha de uma marchinha, de uma coisa assim, mas ainda é uma coisa que está engatinhando, não teve algo tão assim, talvez seja até por conta dessa volta da pandemia, não sei. Mas que pode, a gente pode fortalecer isso, a Câmara pode se envolver. E existe um compartilhamento, uma cooperação entre eles que precisa ser um aprendizado para outros setores. Porque se a gente pegar, tem vários blocos cujas baterias, por exemplo, vão fazer ali a contribuição com outro bloco, enfim, esse compartilhamento, que é uma coisa muito positiva, né? Sim, vereador Permínio, qual é o papel da Câmara, então? O senhor também está sempre envolvido com o pessoal, já foi da Comissão de Cultura aqui do Legislativo também. A função nossa como vereador, como diz já o Paulo Búfalo, vereador experiente, né, e envolvido aí com a cultura há muitos anos. Eu estou apenas no segundo mandato aprendendo, mas o meu papel de vereador, eu enxergo que temos que apoiar sim essas atividades culturais. Como a gente anda para vários lugares, é procurado. E eu acho que esse é o caminho da gente levar até a prefeitura, o Poder Executivo, e fazer com que possa acontecer essas atividades. Na questão aí do compartilhamento, que o Paulo Búfalo falou, ele foi muito feliz. Eu posso falar aqui com muita propriedade que o interessante lá no bloco do Vojajá, a bateria era da Escola de Samba Estrela d'Alva, que era Costa Silva. Então existe essa parceria, né? Que é do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. E vieram todo o grupo de lá, os meninos, a maioria jovens, e que veio tocar com a bateria da Estrela d'Alva. O cantor veio de uma agremiação de São Paulo, que eles têm um bom relacionamento lá, que é do Rosas de Ouro, se eu não me engano. Veio lá o vocalista da banda de lá. Então foi uma conexão, uma coisa de encontro cultural que acabou se tornando uma realidade. Então é muito importante os vereadores apoiarem, sim, essas atividades culturais. Tem vários vereadores que têm essa facilidade de estar no meio dessas atividades. Infelizmente tem alguns que não apoiam, mas tem a maioria, com certeza, apoia e sabe da importância dessas atividades culturais, que é a questão dos blocos carnavalescos na nossa cidade de Campinas. Sim. Ô, Mina, só destacar também, me permita aí, vereador, essa questão de nós motivarmos também, a Câmara ela está cumprindo um papel aqui na questão de ordem, na TV Câmara, e cumprir o papel de divulgar também essa questão da diversidade, porque nós temos
maracatu, tem ali as marchinhas, tem os enredos elaborados, enfim, né? Que arrasta aí pela cidade. Eu acho que essa divulgação qualificada, né? É positiva também para que as pessoas possam colar assim onde elas se sentem melhor, né? Então isso é uma tarefa também da Câmara. Isso aí. Sim, quando a gente fala inclusive desse resgate, essa agenda, essa programação que começou desde o último fim de semana, sendo também pulverizada nos finais de semana, também é uma estratégia para não promover, como você disse, aquele boom num único fim de semana de carnaval. Como que é isso? A gente respeitou, primeiramente, a vontade dos blocos, né? Então, eles que propuseram, e muitos deles já querem sair no pré, que é para estar com a cidade mais tranquila. Certo. Então, a gente teve no final de semana passada 6 blocos, se não me engano. Agora, esse final de semana, a gente já tem um número bem maior. E aí, no carnaval mesmo, no sábado, a gente vai ter a maioria. Então, a gente respeita e dialoga para fazer algumas alterações, mas sempre com um diálogo. Os vereadores mencionaram também a questão do nosso país em relação ao turismo. Como fica Campinas nesse contexto? Moradores das cidades da região vêm para cá? Vocês percebem esse movimento ou isso não existe? Sim, a gente percebe. Primeiramente, a gente vê o turismo interno, né, que gera recursos, porque as pessoas saem dos seus bairros e vão até uma região que está mais animada, e lá elas comem, elas passam o dia, elas se alimentam, então gera recurso dentro da cidade. Além disso, a gente tem também a metrópole, né, porque quando a gente olha a agenda cultural, boa parte das cidades não tem carnaval nem de bloco, né? Então, cidades de porte médio aqui da região que não tem nada, nenhuma atividade. Então, as pessoas naturalmente vêm para cá. Agora, a gente conversou também, como a Secretaria de Cultura e Turismo, hoje, junto às duas áreas, a gente conversou com o setor de bares e restaurantes e também de hotéis, para que a gente tenha um levantamento após o evento, para entender como que está essa dinâmica no modelo de hoje. Sim. Olha, então vou reforçar aqui a programação. campinas.sp.gov.br, sábado, Cordão do Félix, na Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas, a partir do meio-dia. Também no centro, Bloco Rua, já na Praça Bento Quirino. Bloco do Carlota, na Rua 13 de Maio, próximo à Estação Cultura. Então, como a gente chama quem é de Campinas, lá em cima, na 13 de Maio. Tá? Vai ser também a partir do meio-dia até 6 horas da tarde. E lá no Distrito de Souzas, a gente tem o Cordão Escuto Cheiro, que também tem toda aqui um trajeto que eles vão fazer. Já no domingo, dia 12, a gente tem na cidade universitária, em Barão Geraldo, o Barão Folia, também em Barão, lá na Praça do Coco, a partir das 2h30 da tarde, o bloco Maracatucá. Temos ainda em Barão, esse bloco é tradicional, Berra Vaca, a partir das 5h30 da tarde até 11h30 da noite, que é mais ou menos aquilo que o Gabriel falou, né? Alguns blocos no período noturno. Ainda no domingo, Azul da Cor do Bar, no Cambuí, na Rua Bandeirantes. O bloco do Bob, o Cão Naval, é um bloco antigo, a gente lembra que na época, porque o Bob morava aqui na cidade, quem é de Campinas lembra de um cão que morava numa praça e teve toda uma movimentação para ele continuar morando lá na época. Depois ele teve um outro destino, mas o bloco do Bob ficou lá no Largo da Santa Cruz, no Largo Santa Cruz, no Cambuí, a partir das 4 da tarde até 7h30 da noite. Nem Sangue, Nem Areia, também domingo, a partir do meio-dia, na Vila Industrial, até as 8 horas da noite. O bloco Vai Que Vira, no bairro São Bernardo. A gente tem aí na Rua São Vicente de Paula, entre a Rua Espírito Santo e Ceará. E também, ainda no domingo, lá no Distrito de Souzas, o Reunidos na Hora, a partir das 3 horas da tarde. A programação completa até o dia 21 de fevereiro, que inclusive aí tem vários blocos naqueles dias de folia do carnaval, e aí no próximo final de semana, não é no sábado, a folia já começa na sexta-feira, dia 17, você encontra lá no campinas.sp.gov.br. Gabriel, você falou inclusive desse primeiro estudo, por exemplo, com o pessoal do turismo.
O que você acha que, a partir desse carnaval, claro, com base, sempre a programação é para que tudo ocorra dentro de um esperado, para a gente pensar o futuro de Campinas quando a gente faz esse recorte do carnaval? O Gabriel, só me permita aí da programação que você vai falar a respeito, o bloco do Candinho não apareceu. Mas também está nessa programação. Mas já está no sábado que vem? Não, é nesse sábado, a partir de 14 horas, inclusive a bateria de um outro bloco, que é o bloco do Unidos da Tribo, vai tocar junto com o bloco do Candinho. Que é o pessoal lá do Cândido Ferreira, do Cândido né? Ferreira, 14 horas, no sábado agora. A concentração é em frente ao Cândido? Em frente ao Cândido, como acontece os outros anos aí. Eu não sei por que não está na... Aí, ó, programação atualizada, hein, pessoal? É verdade isso. Tá bom, mas pois não, isso. Gabriel, fala um pouquinho pra gente do que esperar para preparar os próximos carnavais aqui da cidade de Campinas. Muito bem. Olha, a gente vendo o movimento que tomou Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente vê que isso tende a crescer. Então, o que a gente entende é que a gente tem que conversar na cidade, olhar o fenômeno que está sendo o carnaval agora e criar regras, porque se a gente tiver o carnaval que ele consiga ser descentralizado e ter eventos de médio e pequeno porte, eu acho que a gente comporta esse crescimento. A gente vai ter, sim, alguns casos de bloco de grande porte, e esses demandam muito mais recurso público, demandam muito mais atenção, mas eu acho que a gente tendo olhar prévio, com a experiência, a gente consegue estabelecer regras para o próximo carnaval, de forma que as pessoas, ao proporem, também já entendam o que a gente espera dessas iniciativas. A gente falou bastante, inclusive, da questão da segurança, do comércio, questão de serviços públicos, por exemplo. A gente tem um plantão aí, por mais que a gente ainda não tenha a cultura, mas a gente fala, pessoal, a questão do lixo, a questão de jogar as coisas no lugar certo, sabe que às vezes, e muitas das vezes, fica uma questão de que serviços públicos têm que atender com varrição, com uma coleta especial. Isso vai acontecer também? Isso vai. Os serviços públicos, o Departamento de Limpeza Urbana, está envolvida no planejamento. Então, como já ocorreu nesse final de semana, após o evento, todo mundo vai para casa e já passa ali a coleta seletiva, a varrição e, em alguns casos, também a água de reuso, né? Então, na manhã da segunda-feira, a Vila Costa e Silva estava tudo limpinho, não teve problema para os moradores e é assim, um apoio fundamental. Só uma observação, referente à questão aí da limpeza, e esse novo modelo aí, decreto, para não levarem a questão da garrafa de vidro, tudo, foi incrível lá, né? Vou te dar um exemplo de lá. Eles contactaram a moça que ela faz reciclagem, aí ela levou aqueles beck grandes, sabe? Bem Sim. grande, né? Ela saiu com todas as latinhas de lá e a avenida super limpa. Não as ficou uma cooperativas lata também, no chão. né? A gente tem bastante Uma lata no cooperativa. chão. Então, quer dizer, você também está ajudando, né? Uma pessoa que ali, ela pega reciclar e ela está mantendo limpo o local. Né? Então, uma coisa leva a outra. Além de evitar o vidro, né? Para não ter o problema da questão da violência, quebrar ali, cortar o pé, a pessoa que vai reciclar, ela está ganhando e está mantendo o local limpo. Essa questão, inclusive, do cooler. É permitido levar cooler? Em lugares abertos, sim. Como é o caso de praticamente todos, né? Então a gente não tem como. Agora, vidro não vai ser permitido nem vender, nem portar. Isso vai sair num decreto essa semana. Então não levem cooler com vidro, por favor. Eu falei bastante do carnaval de rua, mas a gente também não pode esquecer, que eu não toquei nisso até agora, Campinas tem tradicionais carnavais assim de salão. Isso vai acontecer esse ano? Como que está esse movimento? O carnaval de salão não é com a gente, né? Eles têm que seguir a regra de alvará, a vistoria do Corpo de Bombeiros. E eu tenho visto aí algumas notícias, né? Eu vi que o Nipo vai fazer, tem outros clubes que são tradicionais na cidade. A gente não está organizando essa agenda. Não precisa ter nenhum suporte da cultura. Não precisa. Daí cada estabelecimento, cada clube faz o seu. Mas vocês acompanham. Por notícia, a gente não está centralizando, porque não dependem da gente. Mas com certeza é muito bom saber quando na cidade tem, porque é mais opção para todo mundo. Carnaval de salão, vocês também têm esse conhecimento ou é mais o carnaval de rua mesmo em Campinas?
Não, essa região aqui, inclusive, aqui onde fica a Câmara Municipal, tinha vários aqui, pequenos clubes aqui da região, ferroviários, Vila Marieta. o Vila Marieta, o Camões, enfim, vários aqui dessa região que tinham os bailes, né, de carnaval, matinês, enfim. Mas isso entrou num certo declínio, né? Então, agora a gente sabe mesmo que alguns clubes têm se dedicado a organizar uma festa alguns mais reservadas, outros tentando projetar, mas eu não tenho conhecimento de programação, não. Tá certo. Então, Pedro, fala pra gente então do pessoal essa questão, você tão jovem, falando desse envolvimento dos jovens com o carnaval, como que você vê o futuro de Campinas para o carnaval? Eu acho que assim, questão do futuro no carnaval, eu acho que é um futuro bem incerto, né? Eu acho que está tomando um caminho, porque todo ano o carnaval é uma festa diferente, né? Apesar de ser uma festa que tem todo ano, é sempre diferente. Mas diferente. Então, eu acho que para o futuro, eu tô vendo bastante blocos nascendo de pessoas mais novas, mais jovens. Eu acho que o futuro para o carnaval acho que vai crescer a quantidade de blocos, né? Produção de eventos. E eu acho que é isso. As pessoas estão chegando, tendo interesse mais em participar todos os anos. Eu acho que é o crescimento que vai estar vindo aí com a juventude. Eu acho que é isso. Tá certo. Antes até de eu falar um pouquinho com os vereadores, no próprio site da prefeitura, quando a gente pesquisa as notícias de carnaval, tem algumas dicas assim, que são tradicionais e que é importante que a gente lembre sobre cada uma delas. Algumas já foram faladas aqui, olha, se beber não dirija, respeite a vida. Se beber, use transporte alternativos como por aplicativo, táxi ou ônibus. Se tiver criança acompanhando, faça um crachá ou uma pulseira com identificação da criança, dados com o nome dos pais e telefones de contato. Essa dica é boa para quem tem criança, porque de repente elas se misturam ali na folia, que é difícil de achar mesmo. Então, é muito importante. Em caso de alguma situação suspeita, informe as autoridades policiais ou de segurança presentes no local. Não faça xixi na rua, procure sanitário químico mais próximo. Nós teremos muitos, então. Muitos, olha. Jogue lixo no lixo. Dê exemplo de educação e cidadania e preserve a cidade limpa. O vereador Permino, inclusive, trouxe aí já uma vivência que aconteceu ali no Jardim Nova Europa. A gente tem as cooperativas de reciclagem, tem as iniciativas pessoais de quem trabalha, né? Vê aí no seu bairro se tem alguém que tem essa iniciativa e, inclusive, impulsione para que isso aconteça também nos demais bairros. A gente tem também uma dica importante: não é não. Na hora da paquera, respeito em primeiro lugar. A gente teve, inclusive, eu lembro que no carnaval de 2020 ainda, porque a gente teve a folia em 2020, pouco antes, tinha até alguns adesivos que as meninas colocavam na blusa, no corpo, do não é não, e de todo esse respeito que deve permear, independente da vestimenta de cada pessoa. Só uma observação. Por favor. Se puder, né, caber na orientação, orientar as pessoas a não ir com corrente, né? Que é bom evitar, faz uma prevenção, não é isso, Gabriel? Geralmente acaba indo com a correntinha de ouro, isso daí chama atenção. E também fazer uma prevenção, guardar o celular num local mais seguro. Não deixar vulnerável, né, no bolso de trás, assim, às vezes a pessoa tem um shorts, aí o bolso é um pouquinho menor, acaba deixando aqui com você. Tenta colocar na frente, um local mais protegido e evitar algumas coisas de valores a não ir. Vai de uma maneira bem mais simples, né? Eu acho que isso daí colabora também na prevenção. Guarde o celular dentro da roupa, se possível, para evitar furto. Evite objetos de valor como relógios, joias e outros que chamem a atenção. Justamente essa dica que o vereador Permínio acabou de dizer, né, vereador? Outra coisa, proteja-se, use camisinha. A gente sabe que também durante o carnaval existe inclusive um trabalho da saúde nesse sentido, né, Gabriel? Esse trabalho continua. Continua.
Tá ok. Sexo em lugar público é atentado ao pudor. Brinque de forma pacífica, não leve garrafas ou copos de vidro. Inclusive, apesar de ser aqui uma dica, vai ser um decreto no carnaval de rua. Ou seja, chegou com a garrafa, olha, amigo, você vai ter que deixar a garrafa aí, você não vai entrar só com plástico ou a latinha. E ainda, claro, é proibido o porte de armas ou material perfuro cortante de qualquer natureza. São as principais dicas para o carnaval. Búfalo, o que esperar daqui para frente para o Carnaval de Campinas? Não, eu tenho assim uma boa expectativa, acho que esse envolvimento da própria Câmara nesse período aqui, nesse ano em particular, foi positivo. Acho que esse crescimento de blocos, do número de blocos, inclusive, em mais locais, mais regiões, também é um aspecto positivo. Sabemos, aí volto a lembrar, né, que as antigas agremiações, escolas de samba, estão pensando também um formato, né, porque eles arrastam toda uma história do carnaval da cidade, enfim, e acho que isso é importante. Sei que eles estão repensando a própria organização deles para dialogar com os setores públicos. Estão dispostos a participar, inclusive, no Conselho Municipal de Política Cultural, isso eu acho importante, né? E acho assim, o Carnaval, ele é uma festa popular que ele não pode morrer. E ele pode ser um instrumento assim para potencializar, tanto do ponto de vista econômico, como da mobilização das cidades. E por isso eu tenho uma boa expectativa, né? Que ele pode contribuir mais com a cidade. Acho, inclusive, que nós aqui da Câmara Municipal, vereadores e vereadoras, precisamos viver um pouco mais a experiência do Carnaval, aí nos desvestir de alguns protocolos, dos paletós e dessas posturas, às vezes, tão retrógradas que nós temos aqui, né? Tá no meio do povo, né? Viver um pouco a alegria aí do Carnaval vai fazer muito bem para todos e todas nós. Firmínio. Eu vou fazer coro com o Paulo Búfalo falou. Acho que a gente tem quase que a mesma linha aí de trabalho, né? A gente vive muito no meio do povo, da periferia, onde as pessoas precisam da gente, e nós somos o elo de ligação da Câmara Municipal, no caso o Poder Legislativo com o Executivo. Então eu costumo dizer que política se faz no meio de pessoas. Não adianta a gente ficar escondido e aparecer de 4 em 4 anos. A gente tem que ver as demandas da população, e uma delas é essa, é a festa popular, a maior festa popular do país. E Campinas, eu tenho certeza que está no caminho certo. Quero aqui fazer um elogio, né, pessoal à secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, uma mulher super inteligente, e ela vai no local, ela esteve lá presente com todos os seus diretores, o Gabriel muito competente, o Eros muito competente. Então você vê a vontade deles, né, de abraçar a situação para que dê certo. Então são reuniões atrás de reuniões, às vezes a gente acaba sendo chato, né, mas a gente é chato por um bem melhor, né, um bom maior, um bem maior. E nessa cobrança, depois a gente vê o resultado. E o resultado, graças a Deus, está sendo positivo. Então eu quero aqui deixar um elogio especial à secretária Alexandra Caprioli, que é uma mulher muito competente. E além disso, ela foi convidada pelo governo do estado para ser secretária adjunta da Secretaria de Cultura e Turismo do estado, né? E ela declinou desse convite. Ela é muito leal ao governo atual, de maneira geral. Então eu deixo aqui meu elogio a ela, que ela foi em todos os blocos, não é isso, Gabriel? Quase todos, para ver. Ela foi em todos para ver de perto. Haja disposição. Não é aquela pessoa que só fica sentada na cadeira para ficar despachando. Ela vai ver o problema de perto e poder ajudar e corrigir. Então eu acredito, sim, eu sou um cara que eu acredito sempre, sou brasileiro, né? Como diz o lema, né, Paulo? É isso aí. Eu sou brasileiro, eu acredito. Então eu acredito que Campinas está dando esse apoio, está no caminho certo. Vamos trazer vários e vários blocos. A gente vê em São Paulo a divulgação, que é muito grande. Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha, viu, Gabriel?
divulgar. Eu acho que quando é divulgado, eu acho que você atinge uma população maior, né? Então tem que ter um tipo de propaganda, algum tipo de marketing que possa trazer não só a população de Campinas, mas de toda a região. Campinas tem um potencial turístico. Eu acho que a gente tem que agregar esses valores e trazer para a nossa cidade. São Paulo está ganhando muito com isso, com esses blocos de carnaval, e eu acho que Campinas é uma mini São Paulo, né? É uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes e tem condições sim de dar todo o apoio, toda a logística, incentivar em todos os sentidos, abraçar pessoas que queiram participar também, não só o poder público, mas a iniciativa privada, para que esses eventos aconteçam de fato e sejam uma realidade do nosso município. Então, como o Paulo Buffo falou, os vereadores têm que estar presentes sim, é muito importante o Poder Legislativo participar, fiscalizar e saber como funciona. Porque não adianta só vir em cima aqui na tribuna, chegar e malhar. Mas aí a pergunta é, você foi lá, você viu como foi? Ou você só está vendo as fake news? Você vê só fake news é uma coisa, agora você ir lá e ver o problema de perto, como que está acontecendo o evento, é outra coisa. Então, graças a Deus, o vereador Paulo Búfalo, eu e alguns vereadores têm essa facilidade de estar no meio do povo, conversando com a população e mostrando e vendo como a gente pode ajudar. Então, é nosso papel como vereador, a Câmara Municipal, participar sim, como disse o Paulo Búfalo, tira o paletó um pouco, vai lá né, tirar um pouco da depressão, do dia a dia, do estresse e viver um momento de alegria com a maior festa popular do Brasil, que é o Carnaval e os blocos de Carnaval, que está sendo uma realidade na cidade de Campinas. O Búfalo, inclusive, falou da questão do conselho. Hoje, os blocos, as agremiações, cada uma fala por si ou existe um movimento, alguém que tem assento? Como que funciona isso? Bom, a gente teve um debate na Câmara, promovida pela Comissão de Cultura, que foi muito importante para a gente se encontrar. Fora isso, a gente tem procurado fazer reuniões por tipos de blocos, né? Então, por blocos de uma determinada região, a gente tem feito reunião em conjunto, blocos que são de outra região, e sempre também é muito necessário a gente fazer conversa um a um, porque tem especificidades, e o debate sobre o Carnaval tem estado na pauta do Conselho Municipal. Então, a gente tem comparecido a todas essas instâncias, espaços de debate, para que sempre a gente possa agregar conhecimento. Agora, a pergunta final, Gabriel. Vai ter fôlego para participar de grande parte dessa agenda aqui, dessa programação toda? Esse final de semana ainda está tranquilo, mas nos 5, né, que começa na sexta, nos 5 dias do Carnaval, vai dar conta? Com certeza, eu e a equipe estaremos em todos eles. Mas quando a gente divide o trabalho, tem sempre uma ou duas pessoas em cada bloco e uma parte de nós também faz uma supervisão, passando em todos eles e ficando nos momentos que a gente já sabe que tem um pouco mais de atenção. Agora, o que eu garanto é que a Secretaria de Cultura vai ser a primeira a chegar e a última a sair de todas as festas. Tá certo, então. Lembrando que você pode acompanhar a programação lá no site www.campinas.sp.gov.br. Tem um banner que aparece logo ali no site da Prefeitura, tem outras notícias, claro, e a do Carnaval você confere a programação direto nesse link que está lá no banner. A gente continua por aqui e até um próximo Questão de Ordem.